capítulo 1, versículo de 27 ao versículo 18 do capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens enfocando, crescendo na graça e experimentando a alegria de seguir a Cristo. Pela manhã nós estivemos falando sobre a abertura dessa carta de Filipenses, o qual Paulo nos orienta a viver uma vida de alegria plena em relação a Cristo. Essa alegria, ela não é produzida pelo que Jesus faz, ou que Ele pode nos proporcionar em relação às bênçãos materiais, mas essa carta vai dizer que a nossa esperança está além dessa vida, a nossa esperança está além do mundo físico e o mundo material, que muitas vezes nós estamos sendo impulsionados a colocar como prioridade, mas para a vida do cristão, a nossa esperança é Cristo e a nossa esperança está no porvir. E eu quero continuar essa carta, que será em torno mais ou menos de 4 ou 5 mensagens. Eu ainda vou analisar a exposição da carta de Filipenses, mas para um tempo em que existe um sentimento de vazio espiritual, um tempo em que as pessoas têm perdido a sua noção de Deus, a sua esperança em Deus, e têm focado apenas no imediatismo de resultados, de milagres, de fatos, de campanhas. Nós precisamos colocar o que a Bíblia diz para cada um de nós. Então, nós vamos aprender de hoje pela manhã. Quem vem à Escola Bíblica Dominical ouvir um pouco, vamos dar continuidade. Eu acredito que durante esse mês e o início do próximo mês, nós estaremos falando sobre crescer na graça e experimentando a alegria de seguir a Cristo verdadeiramente. Os que encontraram o texto, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como em uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para ele prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouviste que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual
resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congregai-vos comigo. Que o Senhor assim nos abençoe com a palavra desta noite. Pai, nós dependemos do Teu Espírito, que Tu fale ao nosso coração o enfoque da cruz, e que possamos sair daqui entendendo a Tua palavra, o Evangelho puro e perfeito. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Filipenses, à igreja de Filipo, uma igreja nova, em torno de 10 anos, ela estava nesse período em que Paulo escreve essa carta. Paulo estava preso em Roma e ele já havia visitado a igreja de Filipo durante 2 períodos. E nesse momento Paulo está escrevendo essa carta da alegria, essa carta da motivação, mediante a uma igreja que está sofrendo sobre a pressão de Roma. Roma, ela era apta, a vida de Roma, de quando tomava conta de um povo, de uma cidade, de uma nação. Roma, além da estrutura física, bélica, militar, política, ela também influenciava a religião local. E era comum alguns povos pagãos, quando eram dominados por Roma, adotarem alguns deuses romanos para sua adoração. Era uma mistura de política e religião que Roma soube fazer como nunca. E nós olhando hoje a realidade, muitas vezes a religião quer usar a política e a política quer usar a religião. Isso não é algo de hoje, isso sempre existiu. Inclusive o Império Romano, o imperador se tornou um líder religioso e Roma se tornou um local de peregrinação religiosa. Mas a história nos mostra que essa realidade que está sobre a igreja de Filipo era a preocupação de Paulo. A igreja estava congregando, estava se reunindo e havia uma pressão e uma dificuldade social, política muito grande sobre a igreja de Filipo. Paulo está preocupado em que esses irmãos não perdessem a alegria de servir a Cristo. E mesmo sob a pressão política ou de algum governo, aqueles irmãos não poderiam perder a alegria da sua salvação e não poderiam perder a alegria também de estar congregando como bons cristãos. E quando nós olhamos a sociedade de hoje, nós vemos que essa secularização, esse processo em que as pessoas valorizam mais as coisas que são naturais, que são do mundo, que são do cotidiano, colocando de lado a religiosidade e a fé. A religião hoje já não é mais uma prioridade da vida de muitas pessoas, é opcional porque vai quando quer, vai quando pode. A fé cristã tem sofrido nesses dias um abalo, apesar do crescimento aparente, em que não há mais uma solidez de fé e de consciência de quem é o Cristo da cruz, em quem é o Cristo Salvador. Nós podemos observar isso diante de um crescimento evangélico, um crescimento de cristãos, de pessoas que gostam até de vir à igreja, pessoas que gostam da música gospel, pessoa que gosta até de escutar a rádio evangélica, mas não querem nenhum compromisso com o Cristo da cruz. Há pessoas que nós encontramos hoje que frequentam a igreja, vêm todos os dias, mas quando você pergunta a ela, olha, você quer entregar o seu coração a Jesus, você quer seguir esse Cristo? E ele diz, não é o momento, ainda não é agora. Há outros que carregam um crucifixo, há outros que fazem a oração antes de sair de casa, mas nenhuma prioridade em colocar o Cristo da cruz como uma prioridade em sua vida. Há muitos até que perderam a sua fé na caminhada, esfriaram devido aos problemas da vida, devido aos problemas internos da própria igreja, que isso, como seres humanos que somos, vamos viver, e também com as ofertas que o mundo tem feito. O evangelho que muitas vezes tem sido apresentado hoje não é um evangelho de renúncia, não é um evangelho em que você paga o preço para seguir, ou como Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me. É um evangelho em que as pessoas vêm para a igreja com um sentimento de interesse, vou lá porque eu preciso da minha bênção.
Eu vou lá porque eu preciso de um trabalho. Eu vou lá na igreja porque meu filho está doente, ele precisa ser curado. Eu vou lá porque eu sei que o irmão foi e se deu bem. Olha, ele está andando muito bem. Faz e você recebe. Você abençoa e é abençoado. Você participa, você contribui e você vai receber em dobro. E as pessoas vêm para o Evangelho, não com o sentimento de reconhecer o Cristo da cruz, o Cristo que morreu, o Cristo que entregou a sua vida, mas vem em busca de um individualismo e de um interesse pessoal, não para num sentimento de alegria plena de servir ao Senhor. E agora Paulo está falando a essa igreja de Filipe, e o texto que nós acabamos de ver, ele vai falar da unidade, ele vai falar do prazer em que os crentes deveriam ter de estar juntos, de viverem juntos, de comungarem juntos, não apenas de tomar o cafezinho e conversar sobre o Flamengo, ou sobre o Vasco, ou sobre o Fluminense, não apenas o Botafogo também, não posso deixar de fora, que depois vão reclamar comigo, mas o bolinho na cantina para falar da política, da esquerda, da direita, do centro. Mas não, o prazer do cristão deve ser de compartilhar a graça e a misericórdia desse Deus. É claro que nós não vamos perder a oportunidade de estar juntos para conversar das coisas do mundo, porque vivemos no mundo e temos que trabalhar e temos que viver. Mas o Evangelho é muito mais do que um encontro social. O Evangelho é muito mais do que uma reunião de domingo para ir à igreja porque eu tenho que ir, porque minha mãe me ensinou desde pequeno. A igreja é muito mais do que isso. Ela é o corpo de Cristo, é a manifestação de Deus na terra, é a manifestação da graça de Deus, o qual amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho para que eu e você fosse salvo, não desse mundo que jaz no maligno, mas de uma perdição eterna, de uma morte eterna, o qual muitos hoje não têm se preocupado mais. Quando nós olhamos a carta a qual acabamos de ler, nós vemos que Paulo está dizendo do amor fraternal, ele está falando do sacrifício de Cristo, ele está dizendo que Jesus se esvaziou para ser cheio da graça, e ele coloca no coração dos crentes de Filipe uma prioridade além da sua individualidade, o amor e a alegria de servir ao Cristo que se entregou. E o que nós precisamos nessa noite, ao final dessa mensagem que nós iremos começar, é que você saia daqui avaliando qual é a sua motivação, avaliando a sua motivação e o seu sentido de seguir o Cristo da cruz, amar o Cristo da cruz, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, o qual entregou a sua vida por mim, por você. Você precisa avaliar muito bem as suas perspectivas. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta: o que a cruz realizou? E eu quero fazer mais uma pergunta: por que o Evangelho ocupa o centro e a cruz ocupa o centro do Evangelho? Quando nós observamos que a resposta para isso é que a cruz foi o instrumento de sacrifício de um Deus que amou. É comum nós carregarmos a cruz, é comum nós colocarmos camisa com um crucifixo, é comum botar um belo cordão ou quem sabe uma pulseira, porque a cruz ela se tornou algo comum no nosso meio, e para muitos é apenas um símbolo de uma religião, o cristianismo. Mas a cruz foi o berço em que Deus se manifestou com a sua graça. A cruz foi o instrumento, e dentro desse instrumento nós precisamos ver 5 perspectivas da cruz, ou seja, visão do que é a cruz, e nós precisamos pensar sobre isso nessa noite. O primeiro é a perspectiva de Deus. Qual é a visão de Deus para com a cruz? Se nós formos olhar a visão de Deus para a cruz, nós vamos ver que a cruz é verdadeiramente o instrumento em que Deus manifesta o seu amor. A cruz foi o instrumento usado para a morte do seu Filho, o qual Ele entregou a sua vida e derramou o seu sangue por uma humanidade que estava perdida e longe de Deus. Na perspectiva de Deus, na visão de Deus, a cruz foi o instrumento, foi o local onde Ele fez a propiciação, ou seja, Ele se tornou propício, Ele se tornou favorável à humanidade. Havia uma ira em Deus, Deus estava irado com o mundo jaz do maligno e estava condenado à perdição. Quando Deus olha para o mundo e diz: não há mais saída, eu tentei Noé, eu tentei as leis, eu tentei os profetas, o povo continua a pecar e se afastar. E Deus então, quando olha a cruz,
ele olha o instrumento como instrumento usado para ele se tornar favorável. Ou seja, no instrumento da cruz, Deus se torna homem vazio para que essa humanidade fosse resgatada. Se nós olharmos também a perspectiva de Cristo, o que foi a cruz para Cristo? A cruz para Cristo foi o Filho obediente. Quando ele estava no jardim chorando, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, tira de mim essa dor, esse sofrimento, mas não seja feita conforme a minha vontade, seja feita conforme a sua vontade. E Jesus então tem a perspectiva da cruz como um local de obediência, como local de renúncia, como local onde ele deveria entregar a sua vida como um servo. O Deus que se faz servo e usa a cruz como instrumento para o sacrifício em obediência ao Deus Pai. Se nós olharmos a perspectiva de Satanás, o que Satanás viu na cruz, nós vamos ver que Satanás viu a cruz como sua derrota. Satanás olhou a cruz como local em que o homem condenado para o inferno haveria uma rota de escape. Satanás olha a cruz como um instrumento em que ia saquear o inferno. Satanás olha a cruz como instrumento, como um bote salva-vida para todos aqueles que viessem a se entregar ao Cristo. E iria ter a opção de se sair do tormento eterno do inferno. Satanás olha a cruz como um local de remissão de pecados. Satanás olha a cruz como um instrumento de libertação dos feridos e dos oprimidos por ele, e o local onde os cativos e acorrentados seriam libertos. Na perspectiva do pecado, e o pecado é um ato, o pecado não é um ser. Nós podemos imaginar que o pecado, é claro, ele não é um ser existente, mas o pecado viu a cruz como a dívida sendo paga. O pecado olha a cruz como um instrumento em que aquela falha, aquele erro havia sido absorvido pelo instrumento da cruz. O pecado olha a cruz como uma opção, um local onde todas as calúnias, todas as acusações, as situações difíceis do homem seria simplesmente substituído, porque Jesus disse: eis que tudo se fez novo. O pecado olha a cruz, o instrumento da cruz, como a única solução. Mas nós também precisamos olhar a cruz da nossa perspectiva e da sua perspectiva. O que é a cruz para você? O que é a cruz para mim? Eu posso dizer que a cruz é o local onde Deus manifestou o seu amor. A cruz é o local onde Deus se fez homem e habitou entre nós. A cruz é o local onde Deus se esvaziou da sua autoridade. E eu quero dizer uma coisa a você: o termo esvaziar-se é abrir mão. Ou seja, ele tinha todo o direito de fazer o que ele quisesse. Ele tinha todo o direito, ele tinha todo o poder para fazer da forma que ele achasse melhor, mas ele abre mão. E quando o termo grego esvaziar-se é simplesmente um sentimento de que ele deixa de lado, ele não toma como autoridade e ele se esvazia, se forma homem, sofre, chora, tem fome, tem sede, sangra e morre. Um Deus que veio em resgate de mim e de você. Além dessas visões que nós podemos entender do que é a cruz, irmãos, não existe outro motivo de nós nos alegrarmos como cristão. A alegria do cristão tem que ser a perspectiva da cruz. Se a sua geladeira, o seu carro, a sua conta do banco te dá mais alegria do que o sacrifício da cruz, você precisa avaliar os seus sentimentos. E é aí que Paulo está dizendo a essa igreja que ela deveria olhar o sacrifício da cruz como a sua maior motivação, com a sua maior regozijo. E nós precisamos que essa geração de hoje aprenda sobre isso. Eu sei que a geração passada era uma geração que os pioneiros da igreja, quando a igreja não tinha nada, a igreja não tinha poder político como tem hoje, a igreja não tinha templos suntuosos e belos como hoje. Uma geração que o povo que carregava a Bíblia era o povo ridicularizado. Hoje o povo que carrega a Bíblia, todos querem ser cristãos, todos querem se dizer evangélicos, porque hoje a perspectiva é outra.
Um tempo em que estar na praça cantando ou tocando algum instrumento era risco de ser apedrejado. E muitos, principalmente no nordeste do país, foram perseguidos por pregar essa mensagem da cruz. O que nós temos hoje é uma geração que não conhece o poder da cruz, que não conhece o poder de Cristo, que não conhece o que é Evangelho, que não conhece o valor do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas é uma geração que quer bênção para si, que quer ser sempre que as coisas dê certo para ele, uma geração que só pensa no seu material e na sua individualidade. É uma geração que precisa de músicas, de luzes, de festa, de euforia para se sentir bem dentro de uma igreja. Porque o sentido da cruz, que é puro e simples o Evangelho, o Cristo que se entregou, parece que hoje não faz mais tão sensíveis assim. E as igrejas que precisam, que pregam e ensinam a palavra pura e simples, como a nossa, que não usa de artifícios de marketing, de milagres para se divulgar ou para crescer, que não faz promessas miraculosas, que não diz a você que olha, vem para cá que tudo a sua vida vai dar certo, ou vai dizer para você, pare de sofrer, venha para cá. Isso é um engano, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa visão de um evangelho puro e simples é a visão que Paulo está dizendo a essa igreja. Então, quando nós pensamos, como eu posso crescer na graça, na perspectiva de uma alegria de servir a Cristo, vai além, irmãos, do seu pensamento e da sua vontade ou do jeito que você está vivendo hoje. Porque o evangelho da cruz, o resultado da cruz e a perspectiva da cruz precisa ser o nosso sentimento maior. E eu quero nessa noite apenas apontar duas características que você precisa olhar a cruz e se alegrar. É para crescermos na graça e na alegria em Cristo Jesus, precisamos nos alegrar na sua autonegação. Lá no capítulo 2, versículos de 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, submetido à forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse entendimento de Deus, que deixa de ser Deus para se esvaziar, para abrir mão e produzir perdão, é a maior motivação que nos faz levantar de nossas cadeiras e cantar, seja o hino do cantor cristão, ou o corinho que foi cantado, ou com a alegria do irmão do Ribas cantando nesta noite. O que deve nos motivar, o que deve nos trazer à igreja para o trabalho cristão, para ser voluntário, seja na portaria, seja no som, seja na igreja. O que eu posso fazer? Vou tocar o instrumento, vou me envolver. O que deve nos motivar, irmãos, é esse Cristo que se esvazia e não procura glória, mas simplesmente se procura se envolver com o perdão. O único Cristo em que a demonstração do seu amor é se submeter ao sofrimento. Cristo se submete ao sofrimento da cruz, para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância. Se isso não te alegrar nessa noite, irmãos, o que vai te alegrar? O sacrifício de Cristo simplesmente foi a dor da coroa e a dor dos pregos em sua mão, simplesmente porque Ele amou você, porque Ele se preocupou com você, porque você estava condenado à morte e ao inferno, estava preparado para você. Mas Ele amou você e Ele amou a mim de tal forma, que a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém pode fazer isso que Ele fez. Não é a política, não são os governos, não são as autoridades, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum bispo pode fazer o que Jesus fez. Porque o que Ele fez é incondicional, é perfeito. Ele é o centro do Evangelho, Ele é a nossa motivação de estarmos aqui. Ele é maior do que a denominação Assembleia de Deus, Ele é maior do que a denominação Batista, Ele é maior do que a Convenção Brasileira, porque Ele é o Cristo que morreu, mas louvado seja Deus, Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E a nossa esperança está nele, e é dele, por Ele foram feitas todas as coisas.
Se nós temos que nos alegrar nessa noite, é no Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. Ele toma a forma de servo, no sentido de simplesmente abrir mão, de ser nada, para você ser alguma coisa. Um Deus que sofre a dor da humilhação. Se tu és o Cristo, desce daí. Um Cristo que simplesmente poderia ter feito milagres, como fez, poderia ter sido feito com a sua própria vida, mas ele se submete como obediente a Deus. Ele se autonega, ele abre mão de ser Deus, para que eu e você alcançassem a graça e a misericórdia e a salvação, para recebermos dele milagres e curas, como falamos do Márcio nessa noite. Márcio recebeu cura não por ele ser melhor do que ninguém, ele é um servo de Deus, mas ele recebeu cura porque esse Deus está com seus ouvidos para nos ouvir e ouvir a nossa oração. Ele não desistiu de ser Deus, ele não desistiu, ele não perdeu o seu poder, ele simplesmente se torna escravo. Esse Cristo que foi humilhado, que foi crucificado, ele olha a cruz como uma opção de renúncia e como uma opção de restauração da humanidade. O problema é quando nós olhamos para a cruz e pensamos na nossa geladeira. O problema é quando nós só queremos vir para a igreja quando nós estamos bem. O problema então, quando a coisa está muito boa, nós não temos mais prazer de vir à igreja. Eu não consigo entender essa geração. Eu não sou ainda um pastor das antigas, eu sou meio termo, também não sou mais garotão. Já tive meus 25 anos quando eu comecei na carreira cristã. Mas dentro da minha vida eu não consigo abrir mão de estar na casa de Deus, nem nas minhas férias. Porque mesmo onde eu estou, eu procuro ouvir uma música, eu procuro um culto, eu procuro alguma coisa. Não que isso seja ruim, tem que tirar férias mesmo, tem que descansar. É claro que isso quando dá. Mas eu não consigo ver essa geração que deixa o Cristo por um shopping, deixa de ser fiel a Deus para consumir, não investe em missões, não investe na igreja, não é fiel com seus dízimos e ofertas, não é fiel com a sua presença, nem com a sua colaboração, não é fiel em ser voluntário. Se precisar de mim, conta comigo. Eu não consigo entender uma geração em que, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão dando certo, procura um outro lugar, ou quer ser, procura até um outro Cristo. Essa geração é uma geração que precisa do avivamento verdadeiro. Segundo, para nós caminharmos para o fim, para crescermos na graça e na alegria de servir a Cristo, precisamos nos alegrar na sua autoridade. Versículo de 9 a 11, com a sua Bíblia aberta, se você estiver, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, porque o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Depois dele se esvaziar, depois dele se tornar sofredor na cruz, a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome, mas esse nome não foi dado como uma patente ou como uma autoridade. Ele já era Deus, ele já fazia parte da Trindade, ele já estava na criação do mundo, mas ele veio como Deus, Deus que se fez homem e esteve entre nós, e ele foi colocado agora não como o escravo, mas como o Senhor. E diz a palavra que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Depois dele se esvaziar, depois dele entregar o seu sangue, o Cristo foi crucificado e foi glorificado para a glória de Deus Pai. Eu não sei qual o caminho você tem vivido, eu não sei qual o sofrimento ou a angústia tem batido no seu coração, meu irmão. Muitas vezes o cansaço da vida, a depressão, a angústia, as tristezas nos cercam de todos os lados. Olhamos para um lado, perdemos a vontade de viver, olhamos para outro, perdemos a vontade de nos alimentar. Quem sabe você não sente nem mais prazer de sair da sua casa para ir para um local se divertir. Quem sabe você não sente mais prazer de acordar pela manhã, colocar a sua roupa e ir trabalhar.
Quem sabe você está aqui e, pastor, eu não sei nem como eu entrei aqui nesta noite, eu não sei nem por que eu entrei aqui nesta noite. Eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei quais são as cicatrizes que a vida fez em você, eu não sei qual foram as palavras que colocaram sobre você, que você não vai dar certo, que você não funciona, que você não vai conseguir. Eu quero te dizer nessa noite, para que você venha se alegrar no Cristo da cruz, porque na cruz Ele olhou você, Ele não olhou as suas imperfeições, Ele não olhou a sua dificuldade, Ele não olhou você nas suas falhas, Ele olhou você, e a Bíblia diz que Ele te amou de tal maneira, que Ele abriu seus braços na cruz e disse: está consumado, está feito. Ele agora tem a oportunidade da salvação, Ele agora tem a oportunidade da vida eterna, Ele agora tem a oportunidade de receber a transformação. Muitas vezes os dias são ruins, os meses são ruins, mas eu quero, meu irmão, dizer a você, membro dessa igreja, e você que visita, há uma alegria maior, que por mais que falte o arroz, por mais que falte o feijão, Ele não pode tirar do nosso coração, é a vida eterna alcançada na Cristo da cruz. Isso não se compra no mercado, isso não se compra no shopping, louvado seja Deus por isso. Isso não se compra, isso foi dado pela graça, e você precisa se alegrar, meu irmão. Você precisa sair dessa melancolia, desse sentimento, dessa tristeza do seu coração. Deus te levantou e te deu a oportunidade de viver uma vida e viver em abundância, porque o Cristo da cruz já fez tudo o que tinha que fazer por você. E não importa o que esteja vivendo hoje, não importa a sua realidade hoje, não importa se é a doença, não importa se é o desemprego, não importa se é as portas fechadas, não importa se são palavras que te ofenderam ou te colocaram para baixo, há motivo de se alegrar nessa noite, no Cristo que se esvaziou por você, num Cristo que recebeu a autoridade do Pai, dizendo: olha, não há outro nome além desse nome, e esse nome é o nome que Ele te deu como autoridade. Esse nome Ele te deu como filho, esse nome Ele te deu como poder, esse nome Ele garantiu a você a vida eterna. Lutas são grandes nesse mundo, lutas virão sobre todos nós, mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: o amor de Deus é maior do que as suas lutas, o amor de Deus é maior do que as palavras, o amor de Deus é maior do que portas fechadas. Mas você precisa nessa noite se alegrar e dizer: Deus me amou de tal maneira que Ele se entregou na cruz para que eu tivesse vida. Deus entregou a sua vida para que eu tivesse uma vida em abundância, por mais que estejam difíceis. Pode dizer uma coisa a você: Paulo escreve essa carta preso, Paulo escreve essa carta perto de ser morto, Paulo escreve essa carta para uma igreja que está sendo perseguida e está sendo atormentada pela morte. A carta da alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos. Mesmo eu preso, eu me alegro em vós, eu me alegro por vós, e sei que o sofrimento que eu tenho agora, diz Paulo, eu estou dividido se eu vou para o Pai ou se eu fico aqui, porque para ir para o Pai é melhor, mas eu ficando aqui eu estou ajudando vocês, e as minhas cadeias contribuem para o seu crescimento. Paulo está colocando o Cristo da cruz mais do que as circunstâncias da sua vida. Eu quero nessa noite, meu irmão, membro dessa igreja, minha ovelha, motivar você que as circunstâncias não podem influenciar a sua fé. É glória em glória, é luta em luta, é as lutas do dia a dia, mas sabendo que esse Deus, Ele ouve a sua oração, Ele morreu por você, Ele perdoou os seus pecados porque você estava condenado, mas Ele te deu vida, te deu esperança, e a vida eterna está garantida a todos aqueles que entregaram o seu coração na cruz do Calvário. Por isso, se há motivo de nós nos alegrarmos nessa noite, o Deus que se esvaziou por você, o Deus que morreu por você, o Deus que recebeu a autoridade dos céus por você, e por mais que as coisas estejam difíceis, posso crer no amanhã, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E é essa a esperança que eu espero que você saia daqui nessa noite. Convido a igreja a fechar os seus olhos. E eu quero falar por aqueles irmãos, amigos, que entraram aqui para ouvir essa mensagem. Portas fechadas, dores, mágoas, ressentimentos, vida sem esperança, talvez pensando até em desistir da vida.
pensando até em sair desse mundo, porque você não aguenta mais sofrer. Eu quero te dar um motivo de você se alegrar nessa noite. Há um Jesus da cruz que morreu por você. Há um Jesus da cruz que entregou a vida por você. Há alguém que talvez você olhe, eu não vejo ninguém, eu não consigo entender ninguém, mas eu quero nessa noite dizer a você que você pode e você tem a oportunidade de viver a transformação do Cristo da cruz e dizer: eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo momento, eu quero viver uma transformação, porque Ele garantiu na cruz do Calvário a vitória para você. E Ele disse: está feito, está consumado. Há uma eternidade, meu amigo, aguardando você. Há uma vida eterna preparada para você, que vai além desse mundo físico, além da matéria, além das suas contas para pagar, além dos seus estudos, do seu diploma, além do seu trabalho. Há uma eternidade esperando você, mas é preciso que a sua decisão seja feita hoje, seja feita neste mundo, para que o Cristo da cruz tenha realmente efeito sobre a sua vida. Eu quero convidar você, meu amigo, que está aqui nessa noite, aonde você estiver, se você sente o desejo no seu coração de experimentar esse Cristo da cruz, eu convido você, aonde você estiver, a levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. A você que visita, por um acaso você ainda não teve uma experiência com Cristo e você sente o desejo de conhecer esse Cristo da cruz com intimidade, a Bíblia vai dizer que aqueles que confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. E é por isso que todas as vezes a igreja dá essa oportunidade às pessoas a se manifestar e dizer: eu quero esse Jesus, porque o testemunho público é a liberdade que você dá do Espírito Santo de Deus começar a trabalhar em sua vida. Mas é preciso que você decida, é preciso que você tome uma posição. Eu quero orar por você onde você estiver. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente aonde você está, mas o importante é que essa decisão seja sua. E eu vou fazer mais uma vez essa pergunta: há alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração a Jesus? Apenas um gesto de suas mãos, eu quero orar por você. Se há alguém, apenas um gesto, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração, que eu quero orar por você? Há alguém? Eu entendo então que todos nessa noite já tiveram um encontro com Cristo. Mas a todos aqueles irmãos dessa igreja, membros dessa igreja, você talvez que ainda não teve um caminhar, que a sua alegria seja servir a Cristo, que o seu motivo seja sair de casa e vir para a igreja não como um peso. Hoje é dia de culto. Hoje é dia de culto. Mas que você coloque a sua melhor roupa, pegue o seu carro, pegue sua família, coloque no carro e venha, com o sentimento de que não há outro lugar aonde ir, porque o Deus que eu sirvo se esvaziou, se entregou para que eu tivesse vida e tivesse em abundância. Meu amigo visitante, se você não teve essa coragem de se decidir nessa noite, eu quero dizer a você: continue a falar com Deus. Com certeza Ele vai trabalhar no seu coração, e volte mais vezes, porque nós vamos continuar a falar sobre esse Cristo. E eu tenho a certeza que Deus e esse Cristo tem respostas para a sua vida. Que o símbolo da cruz não seja apenas um enfeite no nosso pescoço, na nossa camisa ou na nossa casa, mas ele faça verdadeiramente um sentido em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove a nossa força e que o Senhor nos dê uma semana abençoada em Cristo Jesus.